Ó, eu não queria ser otimista demais, porém, eu tenho que dizer que você precisa se preparar para ver cada vez mais caras fora da caixinha. Eh, Vou explicar. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área, e é isso, beleza? Se puder se inscrever, se inscreve, não puder se inscrever, não se inscreve, e tamo junto. Ó, esses dias no De Placa, lá na TNT, a gente teve uma discussão sobre os foras de série, sobre os jogadores diferentes, e onde esses caras podem chegar, né? Por exemplo, o Haaland pode bater o Cristiano Ronaldo, que recentemente chegou a 700 gols por clubes. Será que a gente vai ver um novo Cristiano, um novo Messi, um novo Federer, Nadal e em outras modalidades, um novo LeBron e por aí vai? E aí eu informo a você que a chance de isso acontecer, ela é grande e cada vez mais a chance aumenta. Por quê? Porque cada vez mais existem ferramentas, monitoramento, toda uma estrutura para capturar, para pescar esses talentos e desenvolver esses talentos. Se a gente imaginar que as pessoas com o dom para o esporte, elas continuam nascendo, hoje você tem mais ferramentas e está mais preparado para detectar essas pessoas e desenvolver essas pessoas. Ou seja, estatisticamente falando, o esporte hoje tem mais chance de não perder talentos por aí. Ah, porque não, esse a gente não conseguiu ver, esse a gente não conseguiu desenvolver, esse a gente não conseguiu capturar. Hoje, a rede de pesca que o esporte tem para jogar nesse mar, ela é muito maior, ela tem menos buracos e ela tem um fio bem mais grosso para não perder os peixes no meio do caminho. Então, a tendência é que a gente veja cada vez mais foras de série, cada vez mais novos. Aí é que é o ponto. Assim, que fenômeno é esse que está acontecendo no planeta que a gente olha para jogadores como o Haaland, com tão pouca idade, com números tão estratosféricos, né? Não é um milagre. Acho que a tendência é que a gente veja mais Haalands. Porém, tem um ponto. O que difere surgir um Haaland do que difere, por exemplo, da construção e a consolidação de um Cristiano Ronaldo, por exemplo. O Haaland já tem só na temporada 20 gols, né, pelo Manchester City. E ao longo da carreira dele é isso aqui. A gente tem um jogador que surgiu ali com 4 golzinhos, depois 12, 5. Quando começou de fato a se consolidar no Salzburg como titular e depois no Borussia, 44, 41, 29 e 20. Essa temporada aqui ele deve bater aí os 45, se bobear até mais. Assistências não é o forte, mas tem bons números para um camisa 9. Participação em gols, um negócio absurdo, e aqui cai, porque na temporada passada ele teve lesões. Então a gente está falando de um cara que, no geral, já tem 188 participações em gols, quase 200 participações em gols, com nem 22 anos de idade. São 155 gols, 33 assistências, contando tudo que ele já fez na carreira. Então, assim, são números realmente muito assustadores, muito impactantes para tão pouca idade. O Haaland assusta como o Mbappé assustou, como o Neymar assustou. Lá atrás, o Ronaldo Fenômeno, já fiz vídeo, já falei sobre isso, até no Polêmicas Vazias lá. Mas a questão é, o Haaland não é um milagre. Realmente, o Haaland é diferente, né? Nem toda hora aparece um Haaland com esses números. Mas a chance de você achar mais Haalands por aí, ela é cada vez maior, porque, de novo, você tem estrutura, uma estrutura muito boa, uma estrutura que não é padrão, mas ela é excelente hoje nos grandes centros do futebol mundial, e a gente vê esse movimento acontecendo no futebol brasileiro. Equipes que antigamente não tinham CT, hoje tem, que não tinham uma grande estrutura na base, hoje tem, e o resultado disso é uma produção de times e de talentos cada vez maior. Por exemplo, o Flamengo é um time que demorou a ter o seu CT, é um time que demorou a ter um investimento equiparado o seu tamanho na categoria de base, e de uns tempos para cá tem colhido frutos disso, né? O Palmeiras é outro que demorou talvez a investir como poderia na base e passou a investir, e o resultado está aí. Então você tem mais olhos, mais ferramentas, mais preparação, até para eventualmente
quando esses garotos se machucam, têm lesões, se recuperarem mais rápido. Então, assim, eles muito novos, eles já têm estrutura, alimentação, nutricionista, preparação física, tudo de um nível quase profissional, de excelência. Então, o desenvolvimento desse talento, ele está muito mais facilitado, e a descoberta desses talentos. Existe a diferença, óbvio, de você achar um talento nato, tentar desenvolver e por N razões esse talento não explodir, porque tem uma lesão, porque a cabeça do cara não é tão boa, porque ele faz escolhas ruins de carreira, tudo isso pode acontecer, mas a chance do esporte ter cada vez mais talentos e cada vez mais novos, isso só aumenta, porque enfim, o monitoramento está cada vez maior. E por falar em monitoramento, um recadinho de quem está de cara nova, inclusive. Recado dado, baixe o SofaScore 100% de graça, o SofaScore com cores novas, com logo nova, com visual novo e com mais informação, com mais acesso inclusive aos dados, às agendas dos jogos, ao tempo real dos jogos, a informação sobre os jogadores e sobre os times. Baixe o SofaScore 100% de graça, o link está na descrição do vídeo. Quando eu falo de estrutura, né, você vê, por exemplo, alguns vídeos de molecada treinando hoje, e muito novos ali, com o sub-8, sub-10, esses meninos com uma estrutura, né, de primeiríssimo mundo, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, na Ásia, em qualquer lugar. Então você tem hoje a chance de pegar um garoto que você considera bom, inclusive desenvolvê-lo mais. E um que você considera fora de série, e o fora de série realmente ele é raro, mas o que é importante é não perder o fora de série e preparar o fora de série para o que vem pela frente. E, de novo, o futebol nunca teve tanta ferramenta para isso, e não é coincidência que o esporte como um todo tem esses fenômenos novos, esses garotos cada vez mais jovens aparecendo, e a gente tendo notícia deles muito cedo. Por exemplo, o Foden é falado no Manchester City há mó tempão, né? Tem imagens dele com 12, 13, 14 anos, porque você monitora, e aí esses moleques também vivem um Big Brother, né? Porque eles são pressionados desde cedo. O LeBron na NBA viveu isso, né? Desde a escola ele já tinha jogo monitorado, ele já tinha jogo transmitido, ele já tinha patrocínio, né? E aí pulou do high school, por exemplo, direto para a NBA, sem nem precisar passar pela universidade. É óbvio que é o LeBron, é um fora de série. E aí vem o ponto que eu queria dizer. Monitorar, achar esses talentos é uma coisa. Você ter o fora de série e não desperdiçar porque você não encontrou ou porque você não deu ferramentas para ele é uma coisa. Isso você entrega as bandejas. O fora de série se consolidar e realmente provar o seu talento num nível absurdo, aí depende de N fatores, e realmente aí são fatores raros, principalmente o fator mental, e acho que o grande exemplo disso é sem dúvida o Cristiano Ronaldo, que, de novo, falei há pouco, chegou a 700 gols por clubes, o que é uma marca absurda. E para se ter uma ideia, para o Haaland, que é um fenômeno que surgiu tão cedo, bater os números do Cristiano, o Haaland teria que, em média, ficar ainda 15, 16 temporadas fazendo 40 a 43 gols para conseguir igualar o que tem o Cristiano na carreira, para passar, por exemplo, o que o Messi tem na carreira. Então, a questão aqui não é se a gente vai ter ou não foras de série. A questão é se esses foras de série vão ser longevos, que aí você transforma o fora de série numa lenda. Aí você transforma o fora de série na briga dos maiores de todos os tempos. Aí você transforma o fora de série num extra classe histórico de fato, que é o Cristiano, o Messi e tantos outros. A longevidade do Nadal, do Federer, do LeBron, do Cristiano, do Messi, isso é muito raro, porém também casa com outra questão, né? Eles são caras absurdos, de um mental bizarro, mas têm e vivem num momento
de preservação física, de recuperação física, de monitoramento de desgaste, prevenção de lesão, tudo isso também dá a chance da gente ter jogadores cada vez mais longevos, que durem mais na carreira. E se esses caras forem longevos, com esse talento extra classe descoberto tão cedo, com todas as ferramentas, a gente tem a tendência de um esporte de um nível de fato absurdo, né? E de um futebol de um nível gigantesco daqui para frente. Mas é claro que, e isso o Luiz Felipe Freitas fala muito, você pega o circuito do tênis, todo mundo bate na bola muito parecido, tem as ferramentas muito parecidas, e você chega não é num teto, mas num lugar onde todo mundo está num nível de excelência muito, muito, muito alto. E aí o que vai fazer a diferença para o extra classe, para o campeão, para o cara que entra para a história como um Federer, um Djokovic, um Nadal e tal, aí você tem uma questão mental, uma questão de foco, uma questão de um brilho realmente que aí são para poucos. Mas, num geral, você vai ter a categoria, o esporte, assim, num nível gigantesco de qualidade. Então, assim, se por acaso você tem algum pessimismo com o futuro do jogo, não tenha, porque os talentos eles seguem sendo produzidos aí, né? As pessoas seguem nascendo com aptidões esportivas e os clubes, os times, as seleções, enfim, os treinadores, os olheiros, eles têm cada vez mais condições de captar esses talentos em qualquer lugar do planeta. Então, assim, se você acha que o futebol ele vai ficar ruim lá na frente, eu acho que isso é jogar um pouco contra as probabilidades, mas tranquilo. É direito seu ser pessimista. Eu estou apresentando uma outra visão aqui, um outro olhar, beleza? Tamo junto, é nóis. Se inscreva no canal, toque na notificação e baixe o SofaScore, está na descrição deste vídeo. É nóis? Tamo junto.